Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para a nossa segunda aula, sistema respiratório, certo? Aqui a gente tem um pulmão, uma traqueia e uns brônquios, certo? A gente vai ver o que é isso. E eu convido vocês para assistir minha aula, segunda aula aqui do curso Quantum Online. E vamos lá, vai ser legal. Então hoje a gente vai estudar o sistema respiratório, tá? Vamos começar aqui principalmente pela função do sistema respiratório. Qual é a função do sistema respiratório? Logicamente, respiração. Respirar, certo? Respirar, a gente pode falar que é uma troca gasosa, certo? Uma troca de gases. Essa troca de gases, ela é feita onde? Ela é feita numa unidade pequena, tem várias unidades dessa dentro do pulmão, chamada de alvéolo pulmonar. É um saquinho pequenininho que faz essa troca de gases, tá? Quando a gente faz a troca de gases, ocorre um processo que chama de hematose, tá? Por que hematose? Hema de sangue, é a troca de gases no sangue, tá? Essa troca de gases, ela ocorre por um processo passivo de transporte que a gente chama de difusão simples. Simplesmente vai de onde tem uma concentração grande para onde tem uma concentração baixa, certo? Então se a gente for olhar essa imagem aqui em azul a gente vê o alvéolo e aqui em vermelho a gente vê um capilar sanguíneo, seria uma artéria super pequenininha de certa forma, tá? Ela vem trazendo um sangue com pouco oxigênio, mas muito gás carbônico. Lembra que a gente viu no sistema circulatório? Esse aqui é o sangue venoso, certo? Quando ela chega próxima ao alvéolo, o alvéolo, por meio da inspiração, recebeu muito oxigênio e tem pouco gás carbônico. Percebe que eu tenho muito oxigênio aqui, pouco oxigênio aqui, muito gás carbônico aqui dentro do capilar, pouco gás carbônico no alvéolo. A difusão simples, a hematose, que ocorre por difusão simples, vai ser justamente essa troca de gases de onde tem muito para onde tem pouco. O oxigênio vai do alvéolo para o capilar e o gás carbônico vai do capilar para o alvéolo para ser depois expirado. Então aqui, ó, eu falei a respiração, troca gasosa, que ocorre no alvéolo, que a gente chama de hematose, que ocorre por difusão simples. Eu botei aqui um asterisco em respiração, porque a gente já vai ver ali que, ó, lembra do processo metabólico? A glicólise que ocorre no citossol, que gera produtos que vão ser utilizados no ciclo de Krebs, que ocorre já na célula, na mitocôndria. E aqui, após o ciclo de Krebs, a gente vai ter a cadeia respiratória, certo? Que justamente o nome já diz, respiratória, vai utilizar o oxigênio. Olha o asterisco aqui, o oxigênio da respiração vai ser utilizado aqui na cadeia respiratória como um receptor final de elétrons. Ele vai pegar os elétrons do final da cadeia respiratória que já geraram energia na mitocôndria, tá? Aqui então, agora nós vamos ver os componentes desse sistema respiratório, um por um, mas primeiramente a gente vai ver a ordem de fluxo desse ar, certo? Então, o ar primeiramente ele entra pela cavidade nasal, quando a gente inspira, tá? Ele passa em seguida pela faringe, depois ele passa pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, que vão se ramificando em outros brônquios menores, depois pelos bronquíolos, que também tem outros ramos de bronquíolos menores, até chegarem nos alvéolos pulmonares, que são as unidades menores do pulmão, lembrando, onde vai ocorrer a hematose, certo? A troca de gases. Agora vamos analisar cada um desses componentes, do que eles são feitos e qual a função de cada um, tá? Aqui, na cavidade nasal, nós temos pelos, certo? Esses pelos são importantes porque eles vão reter partículas. Que partículas? Por exemplo, agentes patogênicos, causadores de doenças, tá? Eles ficam retidos e são envolvidos por um muco, formando a caquinha de nariz, certo? A cavidade nasal ela é feita por um tecido fino, um epitélio delgado fino. E ele é muito vascularizado, ele recebe muito sangue. Por receber muito sangue, esse sangue ele vem quentinho, porque a temperatura do nosso corpo é de 36 graus e meio, certo? Em condições normais.
consequência disso, ele consegue aquecer o ar ambiente que vai entrar, tornando muito mais fácil o processo respiratório. Tá? Outra função da cavidade nasal é justamente umidificar o ar que entra. Um ar mais umidificado consegue passar mais fácil por todo o trajeto até chegar ao pulmão, ser menos traumático no trajeto. Tá? Agora, a faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Mas no sistema respiratório, ela serve meramente como um tubo pelo qual o ar passa por um pequeno percurso. A faringe, nela nós encontramos as tubas auditivas, também chamadas de tubas de Eustáquio, que são uma conexão entre a faringe e o sistema auditivo. E é por isso, por causa dessas tubas auditivas, que quando o ouvido está entupido, a gente bota o nariz, a gente fecha o nariz assim e assopra. Que aí a gente aumenta a pressão, o ar vai de dentro para fora e desobstrui o tímpano, certo? Cria uma pressão maior de dentro para fora. Na faringe, nós encontramos de importante as tonsilas palatinas, também chamadas de amígdalas, e as tonsilas faringianas, tá? Também chamadas de adenoides. Elas são órgãos linfóides, que servem para o sistema imune. Tudo bem? Então, continuando a nossa aula aqui com nossos componentes do sistema respiratório, vamos para a laringe, certo? A laringe é o que produz o som, de certa forma. Ela tem algumas regiões importantes para a gente. A glote, que é uma região que vai conter as cordas vocais, que a vibração dessas cordas vocais gera o som pela passagem do ar. E a epiglote, que é como se fosse uma linguinha que fica em cima da laringe ali. E quando a gente engole um alimento, a epiglote fecha a laringe para não deixar a comida ir para o sistema respiratório. Quando a gente engasga, é justamente que a epiglote falhou e foi alimento para o sistema respiratório que tem que ser jogado para fora. Tá? A laringe é composta principalmente por cartilagem. Tudo bem? Um tecido cartilaginoso. Aqui desse lado, continuando, a gente tem a traqueia, vem logo em sequência da laringe. A traqueia é um cilindro grande, rígido e aberto, tá? Vazado no meio. É composta por anéis cartilaginosos ao longo de todo esse tubo, que conferem essa rigidez e mantêm essa traqueia aberta. E ela tem células produtoras de muco e células ciliadas. Essas células produtoras de muco produzem uma secreção, um muco, que retém as partículas e os patógenos que são prejudiciais. E aí as células ciliadas batem e empurram esse muco para cima. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente tosse e escarra esse muco para fora, ou a gente deglute e esse muco vai ser digerido lá no estômago. Tá? Os brônquios e os bronquíolos eu coloquei juntos porque os bronquíolos, na verdade, são brônquios menores. Então eles são iguais praticamente. Na parede dos dois a gente tem uma musculatura lisa. Sempre que é musculatura lisa, ela é involuntária, a gente não controla. Ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tá? Que mantém ou em broncodilatação, dilatado, ou em broncoconstrição, apertado. Tá? Aqui eu coloquei o tabagismo e a asma, porque são duas condições importantes que a gente vê o dia inteiro, né? Em qualquer lugar você vê alguém que fuma ou alguém que tem asma. O tabagismo, o que ele faz? Ele destrói essas células ciliadas, não as produtoras de muco. As produtoras de muco são até aumentadas, elas produzem mais muco. E sem os cílios para bater, os tabagistas têm esse problema para botar para fora o catarro, tá? Além de uma chance aumentada para neoplasias, que são cânceres de vários tipos, tá? A asma é justamente uma resposta exagerada dos brônquios a algum fator estressante, algum fator intoxicante, alérgico, tá? E isso leva os brônquios, os bronquíolos a contraírem e dificultarem a passagem de ar, e por isso a pessoa sente falta de ar, tá? Continuando aqui para o lado, nós temos os pulmões, tá?
são esponjosos, se você apertar eles parece uma esponja, e eles são divididos em lobos, tá? No lado direito, ou seja, no pulmão direito, nós temos 3 lobos, o lobo superior, o médio e o inferior. Isso porque a gente tem 2 linhas que separam esses lobos, a linha horizontal e a linha oblíqua, tá? No lobo esquerdo, nós só temos 2 lobos, nós só temos 2 partes, superior e inferior, porque só tem uma dessas linhas, a linha horizontal, tá? Os pulmões são recobertos por uma membrana, uma película, de certa forma, que é chamada de pleura, que ela recobre o pulmão e recobre a caixa torácica por dentro. E é justamente a pleura que dá a sensação de dor, quando a gente tem aquela dor relacionada a pulmonar, certo? Não é o pulmão que dói, o pulmão não dói nada, é a pleura que dói, tá? Continuando aqui, temos mais 2 coisas para a gente ver. A mecânica respiratória e o controle respiratório. A mecânica respiratória diz respeito ao porquê que o ar entra, porquê que o ar sai, tá? Aqui, ó, vamos seguir as setas. A seta azul está mostrando o ar entrando. Então, inspiração. O ar entra, chega nos pulmões, tá? Aqui embaixo do pulmão a gente tem um músculo que chama diafragma, que é fundamental para a respiração. Quando a gente está inspirando, a gente tem a contração do diafragma e ele abaixa, tá? Quando o diafragma abaixa, ele aumenta o volume do pulmão. Quando eu aumento o volume do pulmão, eu diminuo a pressão dentro, certo? Se eu diminuo a pressão dentro, a pressão fora se torna maior e o ar entra passivamente, certo? Então, chegou o ar no pulmão, agora aconteceu a hematose e a gente vai botar o ar para fora. O diafragma relaxa, ele volta para cima, então contrai, abaixa, agora ele relaxa, volta para a posição, para cima, e o ar sai, porque a gente diminui o volume, aumenta a pressão interna se torna maior do que a externa, e o ar vai de onde tem muita pressão para onde tem baixa pressão, tá? Além do diafragma, a gente tem que levar em conta os músculos intercostais que ficam entre as costelas. O diafragma abaixa a cavidade torácica. Os músculos intercostais abrem as costelas, então eles também ajudam a aumentar o volume, certo? E eles funcionam da mesma forma que o diafragma. Quando a gente inspira, eles contraem e abrem a caixa torácica. Quando a gente expira, eles relaxam e comprimem e diminuem o volume, tá? Por fim, a gente tem que ver o controle respiratório. Como é que a gente controla o quanto de oxigênio vai entrar, se a gente respira mais rápido, se a gente respira mais devagar, como é que a gente faz esse controle? O controle é feito por uma estrutura chamada bulbo, que está no sistema nervoso central, mais especificamente no tronco cerebral, tá? Esse bulbo recebe informações de quimiorreceptores que estão no arco da aorta e nas carótidas, que percebem o quê? Uma concentração de gás carbônico no sangue, tá? Então, esses receptores vão perceber se tem muito ou pouco gás carbônico no sangue. E isso que vai desencadear respostas de respirar mais ou menos, tá? Se a gente tem muito gás carbônico no sangue, a gente precisa botar esse gás carbônico para fora e botar menos para dentro. O que acontece? A gente respira mais rápido, a gente hiperventila para lavar esse gás carbônico do nosso corpo. Agora, se a gente tem um gás carbônico baixo no sangue, a gente tem que ter uma concentração normal. Ela está abaixo do normal. A gente hipoventila, porque aí eu lavo menos o pulmão e retenho mais gás carbônico e restauro a concentração normal de gás carbônico no sangue, tá? Outra forma de controle da respiração é diretamente relacionada à concentração de oxigênio que tem no sangue, mas ela é um pouco diferente, mais complexa e ela não é abordada de forma recorrente no vestibular, tá? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem aí acompanhando o nosso canal para novas aulas. Valeu!